Você já acordou sentindo que o dia mal começou, mas seu corpo e sua mente já estão exaustos? Como se houvesse uma mochila invisível, cheia de pedras pesadas, presa às suas costas a cada passo que você dá? O grande erro da maioria das pessoas é acreditar que o cansaço vem apenas das tarefas do dia a dia, do trabalho ou das obrigações. Mas a verdade que os sábios guardam as 7 chaves é que o peso mais difícil de carregar não é o que o mundo coloca sobre nós, mas sim o que nós escolhemos não soltar. Imagine um pássaro que nasceu com asas perfeitas, feitas para rasgar o azul do céu e alcançar as montanhas mais altas. Ele é a própria definição da liberdade. Porém, esse pássaro começou a acreditar em uma mentira perigosa, a de que cada mágoa que ele sofria, cada palavra dura que ouvia e cada decepção do passado eram pedras preciosas que ele precisava guardar para nunca esquecer a dor. Ele passou a carregar essas pedras em uma pequena sacola. No começo, eram apenas pedrinhas leves, quase imperceptíveis. Mas, com o passar dos anos, a sacola tornou-se um fardo insuportável. Seus voos ficaram baixos, seus saltos ficaram curtos, e aos poucos ele esqueceu o que era sentir o vento no rosto lá no alto. Ele ainda tinha asas, mas sua mente estava presa ao chão pelo peso de coisas que já não existiam mais. Você se identifica com esse pássaro? O que você está guardando na sua mochila hoje que está impedindo o seu voo? O grande problema de carregar o passado é que ele nos engana, fazendo-nos acreditar que estamos nos protegendo. O pássaro da nossa história pensava que, ao guardar cada pedra de mágoa, ele estaria mais preparado para a próxima decepção. Mas o que ele não percebia era que o peso o impedia de enxergar novos horizontes. Quantas vezes você já se pegou revivendo uma discussão que aconteceu há anos? Quantas noites de sono você perdeu tentando consertar na sua cabeça algo que já foi decidido pelo tempo? A mente humana tem uma facilidade assustadora de se apegar ao que dói, criando um ciclo de repetição que nos esgota emocionalmente. É como se estivéssemos tentando dirigir um carro olhando apenas pelo espelho retrovisor. Você sabe de onde veio, mas não consegue ver o abismo que está logo à frente. Esse gatilho da bagagem mental funciona de forma silenciosa. Ele começa com um pensamento pequeno, uma lembrança de alguém que te feriu ou de um projeto que não deu certo. Se você não soltar essa pedra imediatamente, ela começa a criar raízes na sua mochila. O pássaro já não conseguia mais cantar com alegria, pois seu fôlego era todo gasto apenas para se manter de pé, sustentando o peso de um ontem que já morreu, mas que ele insistia em manter vivo dentro de si. Cansado de arrastar sua existência pelo chão, o pássaro parou diante de uma árvore milenar, cujas raízes eram tão profundas quanto o próprio tempo. Ele perguntou à árvore: "Como você consegue suportar o peso de tantos séculos? Tantas tempestades e tantos invernos sem nunca perder a sua majestade?" A árvore, com uma voz que parecia o sussurro do vento nas folhas, respondeu: "Meu pequeno amigo, o segredo não está na força para segurar, mas na coragem para deixar ir. Eu deixo minhas folhas caírem a cada outono. Eu não tento segurá-las, porque sei que, se eu ficasse presa às folhas velhas, não teria energia para as flores novas que o sol da primavera me promete." O pássaro olhou para sua sacola de pedras e sentiu uma pontada de medo. Ele havia se tornado tão íntimo da sua dor que não sabia mais quem ele era sem ela. "Se eu soltar esse peso, o que sobrará de mim?" ele questionou. E a árvore, com a sabedoria de quem já viu 1000 primaveras, disse: "Sobrará o que você sempre foi antes de começar a colecionar tristezas. Sobrará a sua essência, a sua leveza e, acima de tudo, o seu destino de voar." É nesse momento que muitos de nós travamos.
Temos medo do vazio que a falta do problema pode deixar, sem perceber que esse vazio é, na verdade, o espaço sagrado para a paz entrar. Soltar não significa esquecer que as coisas aconteceram, mas sim decidir que elas não têm mais o poder de ditar o seu presente. O pássaro trêmulo abriu o primeiro fecho da sua mochila. Ele tirou a pedra da traição e a deixou cair no rio. O som da pedra batendo na água foi como um grito de liberdade que ecoou na floresta. Depois, ele tirou a pedra da culpa, aquela que pesava mais do que todas as outras, pois era alimentada pelos seus próprios julgamentos. Uma a uma, as pedras foram ficando pelo caminho. A cada pedra que caía, o pássaro sentia seus pulmões se expandirem. Sua postura mudou. Seus olhos recuperaram o brilho e ele sentiu um formigamento nas asas que não sentia há décadas. A lição aqui é clara. Você não precisa resolver todos os problemas do passado para ser feliz hoje. Você só precisa parar de carregá-los. O perdão, muitas vezes, não é sobre a outra pessoa. É sobre você tirar o veneno que você mesmo está bebendo. Quando você decide que sua paz vale mais do que ter razão, ou do que a vingança silenciosa de carregar o rancor, a mochila finalmente se torna leve. O pássaro percebeu que a mochila nunca foi parte dele. Era apenas um acessório que ele aceitou usar por tempo demais. E você? Qual é a pedra mais pesada que você vai deixar cair hoje para começar a sua verdadeira jornada de cura? Com a mochila vazia, o pássaro deu um salto. No início, ele hesitou, pois seus músculos estavam desacostumados com a leveza. Mas, em um bater de asas vigoroso, ele sentiu o vento gelado da manhã sustentar o seu corpo. Ele subiu acima das árvores, acima das nuvens, onde o sol brilha sem interrupções. De lá de cima, ele olhou para trás e viu a estrada onde arrastava sua sacola. Parecia tão pequena, tão insignificante diante da imensidão do horizonte que agora se abria para ele. A liberdade emocional não é a ausência de problemas, é a capacidade de voar mesmo sabendo que eles existiram. Agora, imagine o impacto que isso teria na sua vida se você pudesse fazer o mesmo. Se você pudesse transformar esse cansaço acumulado em uma nova melodia, em uma nova história. Muitas vezes, o que nos impede de seguir em frente é não ter uma forma de dar um sentido novo ao que vivemos. Transformar a dor em algo belo é o maior triunfo do ser humano. O pássaro agora não era apenas um sobrevivente, ele era um mestre do céu, pronto para escrever um novo capítulo, sem o peso do que já passou. Ele entendeu que sua história não era definida pelas pedras que carregou, mas pela coragem que teve de deixá-las para trás e seguir em direção ao sol, transformando seu legado de dor em um legado de pura inspiração. Assim como esse pássaro, todos nós temos uma história que merece ser contada com leveza e beleza. Muitas vezes, as lições que aprendemos ao longo da vida, mesmo as mais difíceis, são o maior tesouro que podemos deixar para quem amamos. Mas como garantir que essa sabedoria e esses sentimentos não se percam com o tempo? É aqui que entra o Eternize com Música. Nós acreditamos que a sua trajetória, as suas superações e o seu amor podem ser transformados em algo eterno. Uma canção personalizada, criada com inteligência artificial de ponta, mas com a alma da sua história. Imagine presentear seus filhos, netos ou aquela pessoa especial com uma música que narre os valores que você carrega de uma forma leve, emocionante e inesquecível. Não deixe suas melhores memórias presas no silêncio ou no peso do passado. Transforme-as em melodia. Visite agora nosso site e descubra como podemos criar uma trilha sonora única para o seu legado. Porque as palavras podem ser esquecidas, mas uma música toca o coração para sempre. Deixe o peso para trás e eternize o que realmente importa.
Se esta história tocou você, inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa soltar o peso da mochila hoje e nos vemos na próxima reflexão, aqui no História para Emocionar.